Bom, nós trazemos aqui agora ao nosso programa o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Dr. Bruno Bianco. Ele vai nos falar sobre a chamada revisão da vida toda. É uma decisão, é uma queixa na Justiça, chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal deu razão aos queixosos no sentido de que eles reivindicam o direito de calcular aposentadorias anteriores baseado em recolhimentos anteriores a 1994, né, o Plano Real. Há uma decisão do Congresso Nacional que estabeleceu esse divisor aí, né? De 94 para trás, zerava tudo, só valia dali para frente, é basicamente isso, e causa essa decisão do Supremo uma grande discussão, né? O governo considera que é meio que uma revisão do fim do mundo, em razão dos custos que isso representará. Representantes dos aposentados dizem que não, que os custos são bem menores do que isso. Enfim, para tratar desse assunto, nós trouxemos aqui, convidamos o ministro Bruno Bianco para explicar. Ministro Bruno Bianco, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber exatamente isso. Por que é que o governo teme tanto essa revisão do fim do mundo dos aposentados? Bom dia, Cláudio. Prazer enorme estar aqui com você e com a sua equipe. Eu agradeço pelo convite. É sempre um prazer enorme poder estar aqui tentando esclarecer assuntos importantes para a sociedade. E é muito, muito feliz para mim poder falar com você. Muito bem. Essa revisão é uma revisão que trata de uma questão jurídica que há muito se acontece no Brasil. Há muito se vê no Brasil, né? Então, a Constituição Federal, ela delega ao legislador a possibilidade de se criar esses critérios para que nós possamos ter os cálculos com segurança jurídica, para que o aposentado saiba qual é o seu cálculo, para que a Previdência saiba qual é o cálculo referente ao aposentado, e assim sempre foi feito, né? Desde sempre se vê na Previdência, e você muito bem lembra das 48 últimas contribuições que se via nas leis anteriores, e agora sim, em 99, essa legislação de maneira clara, e a União cumprindo aí o papel delegado pela Constituição Federal, cria um marco temporal. E esse marco temporal foi julho de 1994, até para que pudéssemos expurgar dos cálculos todo o período de hiperinflação anterior ao Plano Real. E assim foi feito. Isso foi feito com segurança jurídica, de maneira absolutamente legal. E agora, o que se discute é uma possibilidade de se revogar pela decisão do Supremo Tribunal Federal, ou se entender inconstitucional, né, melhor dizendo, mas mais tecnicamente, toda a legislação que tratou de períodos, de marcos temporais, para se calcular o período básico de cálculo do cidadão, do segurado. Isso, para nós, com todo respeito, não procede, né? A lei ela é absolutamente constitucional, tanto é que a reforma da Previdência veio e trouxe isso para frente, né, pós-reforma da Previdência, de maneira expressa, então o cálculo é o mesmo, e desde julho de 94 estamos agindo assim. Então nos causa preocupação, obviamente, uma revisão que pudesse retroceder a vida toda do segurado, diferentemente do que sempre se fez na Previdência, sem contar de todos os problemas operacionais que isso nos traria, Cláudio. Agora, ministro, a decisão já está absolutamente encaminhada no Supremo Tribunal Federal, mas não terminou ainda. Até agora, 6-5 a favor da revisão da vida toda, da revisão desses benefícios de pessoas que trabalhavam antes de 94 e que, basicamente, essa revisão vai favorecer quem ganhava bem antes de 94, quem ganhava melhor antes de 94 do que passou a ganhar depois, ou para quem tinha poucas contribuições antes de 94, isso pode alterar o cálculo. O ministro Nunes Marques pediu destaque do plenário virtual e agora o julgamento será reiniciado no plenário físico. Se uma vez realizado e encerrado no plenário físico com esse resultado, mais nada que caiba à Advocacia Geral da União, ministro? Veja, primeiramente também lhe agradeço, é um prazer estar aqui com você. O que acontece é o seguinte, o julgamento se iniciou no plenário virtual, viu, Thaís? E quando vai ao plenário virtual, a priori, aqui com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual, que é uma ferramenta importantíssima ao Supremo Tribunal Federal e ao jurisdicionado, porque traz presteza, traz rapidez, traz também uma
que é sempre inata ao Supremo Tribunal Federal, então isso é bom que fique muito claro. A importância do plenário virtual, ele a priori, ele foi idealizado para questões menos complexas, né? Para questões em relação às quais o Supremo já tem algum posicionamento, ou eventualmente o Supremo trate aquilo como uma questão mais simples. Essa questão está longe de ser simples, é uma questão absolutamente complexa. E o julgamento, em que pese já havia esse placar que você cita, ele não estava encerrado. O julgamento se encerrava na noite do dia em que o ministro Cássio Nunes, né, na minha ótica, se valendo também de uma questão regimental, ele pede o destaque para mandar a discussão ao plenário físico, né, para que o plenário físico possa discutir e chegar a um veredito ali, vamos dizer assim, para ser simples também, para que eles possam decidir de uma vez por todas no plenário físico. Quando isso vai para o plenário físico, de acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento se reinicia. Então haverá sim a oportunidade de rediscussão da matéria. A Advocacia Geral da União continuará com o seu posicionamento, né? Se eventualmente o julgamento se mantiver assim, nós temos que avaliar quais as possibilidades, eventualmente, a depender da decisão, embargos declaratórios, ou buscar aí, junto ao ministro, aos ministros relator, aos ministros, julgadores e relator também, embargos de declaração, enfim. Isso tudo fica para uma segunda fase, mas agora o julgamento se reinicia em plenário físico, né? Eu entendo que isso é uma decisão, que essa é uma decisão bastante correta e acertada, né? As repercussões desse eventual julgamento, que na minha ótica não tem nada de inconstitucional, né? na lei, inclusive ela é muito segura do ponto de vista jurídico, ela vem sendo aplicada há muito tempo, né? Tem trazido segurança jurídica, como eu disse, sempre se colocou um marco temporal nas questões previdenciárias, nesse caso, com maior razão, nós estamos tentando livrar o país dessa hiperinflação, né, que eventualmente até faz com que algumas pessoas ganhem ou tenham benefício com essa revisão e outras não tenham benefício, até porque não dá para se saber a priori toda essa questão. Os sistemas do INSS estão criados justamente para ter em conta julho de 94. Como eu disse, o Congresso Nacional, por ampla maioria, aprovou a reforma da Previdência de 2019 e trouxe essa regra de maneira expressa, constitucionalizou essa regra para todos os aposentados vindouros, né? Então, na prática, isso está chancelado pelo Poder Legislativo e, obviamente, repito, com todo respeito à decisão do Supremo, a decisão do Supremo vinda certamente será cumprida após ali a análise da AGU e eventuais recursos regimentais e legais que tenhamos, mas na prática eu entendo que o julgamento corretamente se reinicia e corretamente se reinicia no plenário físico, que é o local que, na minha ótica, é o local mais apropriado para isso, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, terá essa possibilidade de julgar o caso e nós acompanharemos com toda a atenção possível. Ministro Bruno Bianco conversa conosco aqui no Jornal Gente. Muito obrigada por participar conosco aqui desse bate-papo, ministro, ao vivo. Aqui é a Sônia Blota e eu gostaria de perguntar para o senhor, caso a chamada revisão da vida toda seja aprovada pelo Supremo, o governo estaria preparado para implementar tal medida? E os sistemas do INSS, é uma pergunta 2, estariam preparados? E mais, haveria grave efeito na celeridade de todos os processos de concessão desses benefícios, ministro? Sônia, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui falando com você também. Parabéns pela sua pergunta, uma pergunta fundamental. Na prática, os sistemas do INSS não estão preparados para isso. Desde a lei de 1999, que nós temos esse marco temporal de julho de 1994, o sistema chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, só tem informações de lá para frente, né? Teríamos que refazer todos esses sistemas. Na prática, o INSS nos informa que, e o INSS é nosso cliente, né, enquanto Advocacia Geral da União, nos diz que os impactos orçamentários são enormes, aproximadamente 120 bilhões de reais em 15 anos, e que os impactos operacionais são ainda mais gravosos, né, que nós aumentaríamos o estoque do INSS em aproximadamente 29 vezes. E isso certamente causaria um impacto muito grande na análise do INSS. O INSS se reinventou durante um momento de pandemia, né? O INSS transformou todos os seus serviços em serviços virtuais, tem feito um trabalho hercúleo para poder atender a população, né? E tem trabalhado com essa norma há muitos e muitos anos, né? Uma mudança abrupta nessa questão
que trata aí, que se chamou de revisão da vida toda, certamente demandaria do INSS uma nova mudança e causaria, sim, um transtorno operacional, na minha ótica, nunca visto no INSS, o que poderia, sim, prejudicar de maneira direta todos aqueles que buscam diuturnamente os serviços do INSS. Claramente, se o Supremo assim entender, o INSS fará todo o possível para fazer essa revisão, mas isso não será, sem qualquer dúvida, sem ônus e sem dificuldades e sem repercussões ruins a todos aqueles que usam o serviço do INSS, porque certamente aumentará, repito, em 29 meses esse estoque de benefícios, na minha ótica, sem justificativa. Por isso que eu acho que foi muito prudente essa ida ao plenário virtual. Eu respeito muito qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, e vamos lembrar que a decisão que foi tomada de levar ao plenário físico também foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na prática uma decisão do ministro Cássio Nunes. Na minha ótica, muito acertado, até porque essas repercussões não são repercussões que levam em conta uma questão de governo, mas sim uma questão de Estado, segurança jurídica da nação e toda a operacionalização do INSS e daqueles que necessitam diuturnamente do serviço, eu repito. Muito obrigado por essa questão que é muito importante. Ministro, assim, eu queria fazer duas perguntas que me atormentam, assim, né, sobre essa questão. O primeiro, assim, não é uma sacanagem, assim, há trabalhadores que trabalharam efetivamente, né, que adquiriram direitos, recolheram a previdência, etc. e tal. Ignorar esse fato foi ali uma das sacanagens perpetradas pelo governo FHC contra os trabalhadores brasileiros, contra aqueles que estavam, inclusive, na expectativa de aposentadoria e etc. Não é uma sacanagem? Assim, a gente até compreende o desarranjo que isso provoca do ponto de vista administrativo, fiscal, financeiro, inclusive, é claro, mas, assim, olhando pela ótica dos beneficiados com a decisão, se ela for mantida, né, a gente até compreende a aflição e o desejo deles. E eu queria que o senhor comentasse sobre isso e também sobre o fato de que o senhor tem alguma expectativa de reversão de votos? Por exemplo, há muito se fala que o ministro André Mendonça já estaria propenso a fazer uma revisão do seu posicionamento, e isso alteraria completamente o resultado de uma coisa para outra, de água para o vinho, né, do preto para o branco, ou vice-versa. Enfim, o senhor tem essa expectativa de que haverá reversão de votos, ou pelo menos desse voto do ministro André Mendonça? Cláudio, se você me permite, eu lhe agradeço a pergunta também, mas eu vou começar do final. Ainda não começamos essas novas rodadas de despachos e de encaminhamentos de memoriais. Certamente faremos isso de maneira institucional, como sempre. Então, pretendo conversar com todos os ministros do Supremo e demonstrar, na minha ótica, qual a tese que para a União seria a mais correta. Obviamente, temos que respeitar todas as posições, não só dos ministros do Supremo, mas mais ainda as posições dos ministros do Supremo, mas a posição de todos, como eu respeito muito a sua. Nós tivemos a oportunidade de discutir muito durante a reforma da Previdência, né? Então, eu farei essas rodadas de conversas e encaminhamentos memoriais aos ministros do Supremo, ministros e ministras, demonstrarei, na minha ótica, qual a tese que é correta para a União, e não me parece, Cláudio, entrando na primeira parte da pergunta, que seja uma injustiça, muito pelo contrário. O sistema previdenciário deve ser tratado e deve ser criado de modo que ele seja sustentável e de modo que ele tenha regras claras que estejam sob a mesa e que sejam operacionais, levando em conta não só um segurado individualmente considerado, mas todo o sistema que se autoalimenta e que se autogere. Então, a Previdência Social, para que vocês se lembrem, né, e você certamente se lembra, você é um profundo conhecedor disso, e repito, já discutimos sobre isso, sempre teve marcos temporais quanto ao período básico de cálculo. Isso não é uma novidade de 1999. Em 91 já teve, e no passado também sempre teve. Nós colocávamos lá, nas legislações anteriores, as 48 últimas contribuições, ou melhor dizendo, as 36 últimas em um período de 48. Então, na prática, nunca se considerou a vida toda. E nesse caso específico de julho de 94, é uma questão bastante simples. Nós vivíamos períodos hiperinflacionários, e você se lembra muito bem disso. Então, seria basicamente contraproducente e não operacional, ou quase que impossível de se fazer, se considerar períodos de hiperinflação nos benefícios.
trazer a valor presente, calcular esses valores, fazer com que o Brasil, entre aspas, compre esse período inflacionário e replique isso dentro dos benefícios. Então, na prática, pegando uma competência constitucional delegada ao legislador para que se crie uma regra específica, para que se criasse um marco temporal, se colocou um marco temporal que se entendeu justo e plausível e factível, que é o quê? Expurgar dos benefícios o período hiperinflacionário, que, a bem da verdade, não traria necessariamente uma justiça. Muito pelo contrário, ele replicaria hiperinflações, que não necessariamente trariam o benefício justiça. A justiça é, sim, trazer para cá um marco temporal justo, legítimo e longo, a ponto de poder expressar a vida laboral do trabalhador. E assim o legislador entendeu. E tanto é correto, Cláudio, que isso foi colocado em escrutínio público e de maneira absolutamente ampla e quase que exaustiva durante a reforma da Previdência, e isso foi colocado pelo plenário das duas casas em emenda constitucional como a regra correta. Hoje é isso que está plasmado na Constituição Federal. Olha, eu agradeço ao ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União, que falou ao vivo aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com a posição da AGU, do governo federal, sobre a revisão de vida toda das aposentadorias, assunto que segue ainda para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ministro, agradeço, hein? Muito obrigada. Até uma próxima. Eu te agradeço, um prazer enorme vê-los e falar com vocês, com todos aqueles que nos escutam e nos acompanham também. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, ministro. Muito obrigada. Entrevista também veiculada no Band News TV, canal 24 horas de jornalismo do Grupo Bandeirantes.